vamos começar a nossa terceira aula desse primeiro módulo. E é bem importante também que a gente não deixe as informações e as coisas escaparem e sempre que possível tentar criar tempo para assistir a aula novamente durante a semana, né? Já que vocês têm essa facilidade do link estar disponível, poder até assistir de tablet, smartphone, etc. Então, tentar continuar em contato com aquilo, né? Porque muitas coisas podem soar como já conhecidas e sabidas e outras coisas, né, como novas, essas são mais difíceis de serem registradas. Ainda ontem eu estava dando uma aula no Solar do Rosário e eu estava explicando para as alunas sobre o processo de conhecimento de Piaget, quando o Piaget fala da assimilação e da acomodação, né? Então, quando a gente fala, isso Piaget não diz, estou acrescentando, quando a gente fala que o conhecimento é um ato de amor, é porque todo ato de amor altera a realidade pessoal. Todo ato de amor altera a realidade. Então, quando eu estou amando, eu estou sendo alterado. No gerúndio, né? Estou amando, estou sendo alterado. Então, se eu me proponho a conhecer algo, seja a filosofia espanhola, alguém, né? Enfim, se qualquer momento que eu estou estou me propondo a conhecer, eu estou me propondo a ser alterado. Eu estou permitindo, eu estou abrindo a minha alma para algum tipo de alteração. Então isso é importantíssimo, né? Não há conhecimento sem alteração. E eu citava o Piaget porque o Piaget fala que no processo de conhecimento, a primeira etapa do processo é a assimilação. Quer dizer, se você não assimila bem quando a informação é apresentada, todo o processo de conhecimento está perdido ali, está complicado, ele não vai acontecer, né? Então, se para você as coisas não estão soando compreensíveis, se elas não estão sendo bem absorvidas, né, o processo todo de conhecimento, obviamente, vai ficar bem limitado ou nem vai acontecer, ou vai acontecer reduzidamente. Mas não basta assimilar, quer dizer, você compreender o que está sendo dito, por exemplo. Compreender o que está sendo dito, você precisa dominar um pouquinho da linguagem, você precisa ter lido uma outra coisa, precisa saber onde você está situado, etc, etc, né? O professor precisa ter uma didática boa, etc. Mas a assimilação não garante que você vá lembrar disso 10 anos depois, não é? Às vezes ela não garante que eu vá saber isso amanhã. Então, a assimilação não é todo o processo de conhecimento. Obviamente é a primeira etapa, que é a etapa imediata. A segunda etapa, talvez a mais importante e que permite a durabilidade do conhecimento, é a acomodação. No momento que eu assimilei, eu acomodei aquilo dentro de mim. E as coisas que eu acomodo dentro de mim, obviamente, uma nova realidade que é acomodada dentro de mim é uma realidade que altera a realidade antiga. Entende por que todo ato de conhecimento é um ato de amor? Porque o amor, por definição, é uma realidade que altera. Quer dizer, ninguém pode dizer que ama sendo a mesma pessoa há muitos anos. Entende? Porque é impossível isso. Claro que quando nós amamos, nós estamos fomentando a existência do outro na eternidade. Nós estamos sustentando, estamos ajudando o outro a ser eternamente. Porém, como nós já falamos nas outras aulas, o ser humano, né, a substância humana, é aquela feita de realidade e irrealidade, portanto, essa parte irreal é aquela que permite alteração. Então, existe uma parte que está dada e uma parte que está sendo feita, e é essa que permite alteração. Então, quando qualquer professor, qualquer palestrante, qualquer sujeito que vai lá, propõe uma palestra, uma aula, etc., quando ele diz, eu espero que essa aula, essa palestra ajude vocês em alguma coisa, eu espero que você tire um proveito dessa aula ou desse curso, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que ao final do curso, ao final da aula, ao final da palestra, você não seja o mesmo do início da palestra, do início do curso. Porque senão é a velha pergunta que já se repetia muito na minha cidade, que vantagem Maria leva? Né? Em você destinar tempo, em você destinar investimento, em você destinar, enfim, uma parte ali da tua semana, da tua vida, etc., para algo que não te altera. E é aí que chegamos do ponto que eu acho mais importante e radicalmente pessoal. Muitas vezes não altera, não porque ele não vale a pena, mas porque eu não estou aberto para alteração. Não é? Então é como você apresentar determinadas obras de arte, né? Eu chegar agora lá no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, chamar todo mundo lá, obrigado, pôr todo mundo dentro no galpão e começar a falar, agora vocês vão escutar a ópera As Valquírias.
do Wagner. Vocês têm que todo mundo achar bonito, né? Quer dizer, provavelmente um ou outro vai achar, é claro, mesmo em situações de violência, de pobreza, etc, etc, isso não impede a abertura de alma. Algumas pessoas reconhecerão o valor daquilo, mas eu acredito que a grande maioria não reconhecerá. E não é porque a ópera não tem esse valor, muito pelo contrário. Então, eu faço essa introdução sobre o amor ao conhecimento para propor a seguinte pergunta: em que medida nós cometemos fraudes a respeito de nós mesmos? Em que medida a minha substância, a minha pessoalidade é fraudulenta? Ou seja, eu digo querer uma coisa, eu tento querer uma coisa, mas me falta a decisão radical, a abertura necessária para que aquela coisa se instale na minha vida e altere a minha realidade. Quer dizer, quando eu falo de fraude, no sentido aqui do curso, quantos de nós muitas vezes não nos pegamos com atos diletantes, quer dizer, querendo posar de interessado em alguma coisa, né? Eu já me vi muitas vezes fazendo isso, por várias razões, ou porque eu ia ganhar alguma coisa em troca, ou porque eu não queria que a pessoa ficasse chateada comigo. Ela estava falando do trabalho dela e eu estava fingindo o maior interesse naquele trabalho, que é um saco, etc, etc. Oh, que bacana, nossa, acho isso super legal, e eu acho aquilo medíocre, etc, etc. Quer dizer, o quanto esse tipo de coisa, que vai desde as relações, as conversas de mesa de bar, até a proposta de realizar e fazer um curso, veja que eu usei a palavra realizar, até a proposta de realizar um curso, o quanto a fraude não nos persegue. E aí, quanto mais ações fraudulentas, né, ações que realmente não revelam intimamente aquilo que eu quero e que eu às vezes tenho medo de confessar que quero, maior o risco de despersonalização, que é uma coisa que a gente tem falado desde a primeira aula. Quer dizer, a fraude, quando ela atinge o núcleo pessoal e a pessoa já não consegue mais realizar aquilo que intimamente ela diz querer realizar, a fraude é um dos grandes perigos da vida humana e de coisificação da vida humana. Quer dizer, nós perdemos um pouco da nossa substância ao permitir que isso aconteça. Então, por exemplo, até mesmo a vida de estudos, ela tem grandes riscos de fraude, porque justamente a vida de estudos pode ser um excelente escudo, bem ilusório, para que o sujeito fique o dia inteiro lendo e não conviva. Não é? Para que o sujeito fique o dia inteiro postando coisas no Facebook, o dia inteiro falando de cultura, e a vida dele, concreta e dramaticamente, seja um grande vazio, um grande tédio. Então, assim, você resolveria metade dos problemas de muitos intelectuais de redes sociais, por exemplo, de Facebook, simplesmente convencendo ele que o que ele precisa é achar uma namorada, né? E achando uma namorada, metade dos problemas estariam resolvidos, porque ele ficaria menos tempo lá, teria uma vida mais real e menos abstrata. Quantas vezes, né, aqueles escritores, jornalistas, articulistas, etc., que escrevem, que opinam, etc., e que você vê ali acidez nas palavras e ao mesmo tempo não deixa de revelar um diletantismo, uma fraude, um fingimento de interesse, etc. Quantas coisas dessas cairiam por terra se ele abrisse verdadeiramente a alma dele para a vida e quisesse, como um exterminador, acabar com cada possibilidade de fraude na própria personalidade? É disso que se trata o mapa do mundo pessoal. Quer dizer, nós não podemos falar de pessoa, falar das coisas que nós estamos falando desde a primeira aula, com ares diletantes, né? Nós não podemos permitir que a fraude aconteça justamente no assunto mais radical para qualquer um aqui, que é a própria realidade pessoal. Quem é você? Se eu permito fraude até neste aspecto da minha realidade, quem dirá nos outros aspectos da minha realidade? Se eu me permito corromper até neste recôndito da minha alma ou da minha realidade, quem dirá nos outros? Quer dizer, se eu não consigo ser sincero, bravamente sincero, corajosamente sincero comigo mesmo, como diria Olavo de Carvalho, naqueles atos desprovidos de testemunha exterior, se eu não consigo ser sincero comigo radicalmente nessas situações, como ser sincero, como ser grave, como ter substância pessoal efetivamente
no meu agir no mundo, nas minhas relações profissionais, nos jantares entre amigos? Como? Como emanar verdadeira substância e ser reconhecido por isso, né? Ó, ali tem alguém, e alguém real, né? Hoje a coisa mais difícil é você encontrar gente real, gente de verdade, gente de carne e osso, né? A frase do filme O Sexto Sentido nunca foi tão filosófica. I see dead people. A gente vê gente morta toda hora. Quer dizer, gente que... Em que sentido ela é morta? No sentido que a realidade dela é atravessada o tempo todo por milhões de coisas, informações, coisas vindas do ambiente externo, coisas vindas do interno, e que a pessoa é refém de tudo aquilo. Absolutamente refém, ela não percebe que ela é refém. E ela até expressa alguns gozos, alguns sentimentos, alguns apetites que ela não faz a menor ideia que aquilo não é dela, que não é íntimo, que não é radical. Eu quero ser fulana. Você quer ser fulano por um desejo de mimético. Quem nunca leu as coisas do René Girard, procure René Girard, um pensador francês. Ele tem um livro chamado Mentira Romântica e Verdade... Puxa vida... alguma coisa, Mentira Romântica e Verdade, não vou lembrar agora o término do título, mas é René Girard, tá? Termina com D. O René Girard, ele fala do desejo mimético, né? Aquele desejo assim, por que você quer tal coisa? Porque o outro também quer. Né? Você nem queria, mas agora você quer. Por quê? Porque ele quer. Por que você quer estudar? Ah, porque o fulano quer. Né? Por que você quer melhorar? Porque todo mundo diz que quer, então eu também quero. Então, essa introdução é para falar que a possibilidade de fraude, ela é eminente. No caso da realidade humana, ela é eminente, ela é um perigo assim, que está à nossa porta o tempo todo, 24 horas por dia, até nos nossos sonhos, até nos nossos projetos. Quantos projetos você já teve ao longo da sua vida que você disse assim, nossa, eu quero muito isso. Passado um tempo você viu que você não queria nada daquilo. E você jurava que aquilo era muito teu. Né? E aí passou, não era mais. Né? Quantas vezes, né, você já não precisou fazer esse tipo de revisão da própria vida, dos próprios interesses, e daí confessar, né, miseravelmente que você não queria aquilo, no fundo. Né? Em grande parte, isso é permitido e faz parte do aprendizado da vida também. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce lá, eu sei o que eu vou fazer o resto da vida. A não ser Vitor Hugo, né? 5 anos de idade, serei escravo da pena. Então tá, o sujeito já sabia o que ele ia ser com 5 anos. Ou Mozart compondo com 5 anos, se apresentando para o imperador. Então, tirando esses sujeitos, a maioria de nós tem que rever muitas vezes, né, os planos, os projetos. Ih, errei feio, não era nada. Olha, gastei vida, gastei tempo fazendo tal coisa, isso aqui não era eu. Bom, faz parte. Mas mesmo quando a gente faz isso e comete alguns erros, a gente não erra tão feio. O William Marias diz assim, nenhum de nós tem a liberalidade de errar absolutamente a própria vocação. Quer dizer, errar totalmente o que tem que fazer com a própria vida, não pode. Isso aí não cabe ao ser humano. Porque alguns indícios de quem você tem que ser, você tem desde o nascimento. Alguns indícios. E você pode errar um pouco no tom, na forma, na expressão, mas errar completamente, não. A não ser que você esteja plenamente coisificado.